Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa maravilhosa ter você aí hoje, juntinho com a gente, através dessa tela. Tá aí maravilhoso demais. Muito, muito obrigada. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos começar o dia falando sobre mitos e verdades a respeito da dor de ouvido. Muita gente sofre com esse problema e a gente fica sempre naquela, tá, mas o que é que causa? Então nós vamos descobrir já já aqui, tá? Também ainda hoje vamos falar sobre a 7ª edição da Mostra de Danças Étnicas. Já já aqui no programa nós vamos trazer todos os detalhes, tá? Tem muitas matérias, você vai ficar muito bem informado também sobre o que é que está acontecendo na nossa capital e no nosso estado. É muita coisa boa e, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua companhia. Você que está aqui ligadinho, né, com a gente, através aí do canal 525 da NET Claro, pelo portal gazeteweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada, viu, pessoal? Lembrando que vocês também conseguem acompanhar tudo o que acontece aqui no nosso, né, nos nossos programas, na nossa programação, através lá do nosso canal do YouTube. Tá tudo disponível por lá. Temos também ainda o nosso Instagram, o nosso Facebook e o nosso Twitter. Nossos perfis estão todos aqui na tela, você pode correr lá e acompanhar a gente, beleza? Vamos embora começar o nosso dia por aqui hoje. Olha só, viu, pessoal, quase todo mundo, né, já teve aí dor de ouvido alguma vez na vida. As principais causas desse problema, pessoal, são inflamações provocadas por trauma, manipulação ou excesso de umidade. Quem vai esclarecer muito mais pra gente agora sobre esse assunto aqui no estúdio é o otorrinolaringologista Gleidson Lima, do Apvida. Consegui acertar de primeira, viu, doutor? Bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço o convite. É sempre bom poder levar um pouco de informação para a população. A gente que agradece a sua disponibilidade. Doutor, vamos começar então a falar sobre esse assunto, que é um assunto, né, assim, que sempre é rodeado de muitas dúvidas, né? O que é que vai causar a dor de ouvido? Bem, o ouvido ele se localiza numa região bem, vamos dizer assim, complexa da face. Sim. Ela está em contato direto com o cérebro, está em contato direto com a articulação temporomandibular e ela se comunica, o ouvido se comunica com o nariz por um tubo, chamado tubo auditivo. Então, as pessoas percebem que existe essa comunicação quando pegam um voo de avião e aí sente aquele... Você aperta um pouco o nariz e vê um movimento no ouvido. Então, o ar que penetra no nariz, ouvido. Esse tubo nada mais é que ele serve para equalizar as pressões externas com a pressão da orelha interna. Certo. Então, existem várias patologias que podem causar dor de ouvido, né? Uma delas é a própria sinusite. Nós estamos num momento de muitas viroses, né? Num período de inverno. Então, as doenças nasosinusais, as sinusites e as rinites, as gripes, elas acabam acometendo mais as pessoas e indiretamente causa otite, porque os germes e as bactérias sobem por esse tubo e vão causar dor no ouvido. Então, uma das principais causas no momento atual são as infecções de vias aéreas superiores que causam dor de ouvido por conta da irradiação ou da migração desses germes para o ouvido. Ok. Uma grande dúvida, acúmulo de cera também pode acabar causando dor de ouvido? Sim, sem dúvida. Além de causar dor de ouvido, ela causa aquele barulho que as pessoas chamam de chiado, Sim. mas nós chamamos de zumbido. Então fica aquele barulho intenso, aquela plenitude aural, né? Aquela sensação de que o ouvido está tapado e a diminuição da audição. Então tem pessoas que têm uma predisposição, uma facilidade em acumular a cera, Sim. né? E aí, mais uma vez, todas as vezes que eu venho aqui, eu aconselho não utilizar cotonete, porque o cotonete ele acaba empurrando a cera para o fundo do ouvido, né?
E o ouvido não precisa ser limpo, ele tem um mecanismo de autolimpeza, ele vai empurrando a cera para fora todos os dias. Então, orientar aquelas pessoas que costumam usar cotonete, que parem de usar o cotonete. Sim. Se vocês olharem no fundo da caixa do cotonete, está lá a contraindicação. Colocar no ouvido e colocar no nariz. E a gente nem percebe isso, né? Então a cera, as pessoas que têm acúmulo de cera, procuram o otorrino para que a gente faça a retirada do excesso. E a cera não é sujeira, a cera é proteção do ouvido. Então, cera não é sujeira, tá, pessoal? Cera é proteção do seu ouvido. Você não precisa colocar cotonete, né, haste flexível lá e limpar, não. Deixa que o seu próprio ouvido faz essa limpeza. Doutor, uma outra dúvida que a gente sempre coloca aqui, né, que é mito ou verdade? Nossa, né, saúde bucal, ela pode de alguma forma estar relacionada à dor de ouvido? Sim, assim. Os dentes, eles... a musculatura que faz a mastigação, sim, ela é prende da cabeça, passa pela articulação temporomandibular e prende na mandíbula. Então, ela que faz esse movimento de abrir e fechar a boca, certo? A partir do momento que você tem os dentes que estão prejudicados, que estão cariados, que estão desgastados, você acaba forçando muito essa mastigação, porque os dentes, eles não se encaixam direito, eles acabam ficando um pouco mais frágeis e há um desalinhamento do dente, acabando forçando um dos lados da mastigação e da musculatura, forçando a articulação e inflamando a articulação. É o que nós chamamos de distúrbio temporomandibular. Então, as pessoas relatam dor no ouvido, mas quando nós examinamos a cavidade oral, a gente percebe que tem dentes faltando, pessoas que têm bruxismo, pessoas que têm cáries. Então, isso tudo acaba dificultando na questão funcional. Tem a questão das bactérias, né? A cárie é um tipo de infecção bacteriana que é polimicrobiana, não é um tipo de bactéria. Então, são várias bactérias que atacam o dente. Então, fica muito mais fácil dessa infecção migrar para o nariz e migrar para o ouvido e também causar dor de ouvido. Então, as pessoas que têm problemas dentários, nós orientamos a procurar um ortodontista ou um dentista para que faça todo o tratamento correto, para que deixe de ter essas duas causas, certo, de dor de ouvido. Ok, outra dúvida, né? Andar de carro com vidro aberto pode e acabar tomando vento, pode causar dor de ouvido? Não. De jeito nenhum. Curiosidades que a gente acaba encontrando na internet e que fica legal da gente trazer aqui para esclarecer. Sim, né? Porque o ouvido, o ouvido ele é dividido em duas partes, por uma membrana timpânica. Essa membrana é como se fosse uma porta. Certo. Uma porta que ela fica fechada a vida inteira, né? Então, qualquer coisa que entre no ouvido, ele não passa para a parte interna do ouvido. Porque essa membrana isso protege, serve como uma porta. Do mesmo jeito que as pessoas acham que um ouvido se comunica com o outro. Sim. Não se comunicam, né? Existem várias estruturas entre os dois ouvidos que impedem. Então, se o vento entrar no ouvido, ele não vai passar da membrana, ele vai passar e vai voltar. Assim como a água da piscina. Por exemplo, as pessoas têm a mania de passar 1 a 2 horas na piscina, na praia, né? Se você passa muito tempo na praia, na piscina, a água acaba acumulando nessa parte fechada do ouvido, sim, causando a otite do nadador. Então, mais uma dica, a cada meia hora que a criança ou o adulto permanecer na piscina ou na água do mar, tem que passar meia hora fora, que é para secar a água, porque a água ela acaba ressecando a pele do ouvido e causando microfissuras, assim como nos dedos, sim, que ficam engelhados. No ouvido também fica engelhado, que causa muita dor e a otite. Olha só, gente, que interessante. Essa eu realmente não sabia. Tá, uma coisa que muitas pessoas fazem, compartilhar os fones de ouvido. E aí sempre acaba, né, ficando ali um pouquinho da cera, enfim, alguma sujeirinha. E aí, doutor, se compartilhar esse fone que ele estiver sujinho ali, eu posso, por exemplo, transmitir uma bactéria, um vírus? Sim, sem dúvida. Assim, do mesmo jeito que em todo o nosso corpo existem bactérias, no ouvido existem inúmeras bactérias, dentre elas uma chamada Pseudomonas aeruginosas. São uma das bactérias mais fortes e mais difíceis de serem tratadas. Então, a partir do momento que você usa o fone de ouvido no seu ouvido e passa para outra pessoa, você pode estar passando bactérias que estão no seu ouvido sem causar problema nenhum,
que estão harmonicamente convivendo com os outros germes no seu ouvido e que naquela outra pessoa vai causar patologia. Então, eu oriento que cada pessoa tenha o seu fone de ouvido e até mesmo a própria pessoa, quando for usar o fone de ouvido, passe um álcool 70%, porque ela acabou pegando com a mão suja o fone de ouvido e a mão suja com o fone de ouvido sujo acaba contaminando com outras bactérias que não estão no ouvido. Então, todas as vezes que for usar o fone de ouvido, passa álcool 70 para matar os germes e depois utiliza. Mas emprestar de jeito nenhum. De jeito nenhum, tá, pessoal? Doutor, o que é que a pessoa tem que fazer, então, quando sentir dor no ouvido? É já buscar um especialista? Sim. Existem algumas formas de nós identificarmos qual a causa da dor de ouvido. Se é uma dor de ouvido que você dói quando você abre e fecha a boca, provavelmente é um distúrbio temporomandibular, né? Aí orienta a tomar um anti-inflamatório, um analgésico, diminuir a mastigação, evitar mastigar coisas muito duras, evitar mastigar chiclete, né? Tem muito paciente que tem, para melhorar a mímica facial, passa o dia inteiro mastigando chiclete, Sim. que é para enrijecer a musculatura do rosto e para ficar com aspecto jovial, né? Então chega lá, a primeira pergunta que eu faço com as mulheres as adultas, eu nem sabia desse truque. Vocês mastigam chiclete? Mastigo, doutor, o dia inteiro. Eu digo que minha mãe fazia isso. Aí não, então tem que parar de mastigar chiclete. Se você movimenta o pavilhão auricular e ele dói, provavelmente não é da articulação temporomandibular, provavelmente é a infecção da orelha interna, da parte externa do ouvido. Sim. Aí tem que ser avaliado por um otorrino, a gente tem que examinar para ver se a infecção é só na parte externa, na parte interna. Né? Então, qualquer dor que você sinta que seja uma dor persistente, seria bom procurar o otorrino de confiança para que a gente possa fazer o diagnóstico correto e o tratamento correto. Nada de automedicação, né, doutor, como muitas pessoas fazem? Não, de jeito nenhum, porque assim, a audição, uma vez perdida, ela não recupera mais. Não recupera mais. E fora que o ouvido ele tem um íntimo contato com o órgão do equilíbrio. Sim. Então, infecções no ouvido podem dar labirintite. E o contato com o cérebro, então pode dar meningite. Então, aquelas pessoas que têm infecção de ouvido de repetição, tem que procurar o otorrino para que seja tratado mais rapidamente, porque pode evoluir por doenças mais graves. Muito bem. Quais são os cuidados, então, principais que a gente deve tomar em relação ao nosso ouvido, doutor? Não usar cotonete. Primeiro ponto essencial. Abandonar o cotonete, né? Segunda coisa, toda vez que for tomar banho, lavar o ouvido com a parte externa com o menor dedo da mão, com água e sabão e secar com papel toalha e nunca colocar o cotonete no ouvido. Não ouvir som em ambientes barulhentos, sem proteção auricular, né? Os motoristas de ônibus, os funcionários da engenharia civil, dos prédios, então que trabalham com maquita, com barulho de repetição. Sim. Tem que proteger o ouvido e não usar fone de ouvido com altura, com um som alto, porque com o tempo uma tendência a ir perdendo a audição. Pode realmente vir a acontecer? Pode e acontece muito com jovens. Exato, né? Exatamente o que eu ia falar. Muitos jovens, né, ficam ali no mundinho deles, apenas ali com aquele fone, né? E quando você encosta, dá para você ouvir o barulho, o som de tão alto que estão. Então, eu pego muito paciente no meu consultório jovem que já está com perda de audição, por conta do fone de ouvido. Né? Então, as mães e os pais têm que ficarem atentos para não deixar que eles abusem desse acessório. Muito bem, então olha aí, trouxemos para vocês, né, alguns mitos e verdades relacionados à dor de ouvido, falamos o que é que pode causar, como é que você pode prevenir e o tratamento, né, que o mais importante é você analisar essa dor e se ela for persistente, que você procure um médico especialista, isso é o melhor que você pode fazer, beleza? Nada de ficar aí usando automedicação, sprayzinho, nada disso, viu, gente? Esquece isso aí, pelo amor de Deus. Doutor, quer compartilhar algum contato, alguma rede social? Fique à vontade. É o Instagram, Otorrino Maceió, ou coloca meu nome lá, Gleidson Lima, Gleidson com Y, que acha fácil. Muito bem, muito obrigada mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho, doutor Eu Gleidson. que agradeço. Sempre muito bom. Estarei sempre à disposição. Ai, muito obrigada, sempre muito bom tê-lo aqui com a gente, viu? Bom dia, parabéns. Bom dia a você.
Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco nós estamos de volta.